Oi, gente. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre dois extremos, a vaidade e o desleixo. E por que eu quero falar nesse vídeo sobre esse assunto? Porque eu tenho pensado sobre isso nesse momento e eu tenho traçado processos sobre isso, sabe, em toda a minha vida. E assim, o primeiro vídeo que eu fiz nesse canal aqui, eu comecei falando sobre vaidade. E muitas vezes a gente está nesses dois extremos, ou no extremo da vaidade, ou no extremo do desleixo. E sabe, eu acho que nós mulheres, acho que a maioria das mulheres, elas passam por experiência nesses dois extremos. E talvez algumas consigam encontrar um ponto de equilíbrio entre esses dois extremos. E é isso que eu tenho pensado nesse momento. E muitas vezes eu olho para minha casa e eu vejo um reflexo. Hoje eu entendo que muitas coisas da minha casa, a forma como a minha casa está, ela reflete sobre mim, sabe? Eu vejo que os meus filhos, o meu relacionamento conjugal, reflete muito sobre mim. Mas às vezes a gente é como quando Paulo fala. Eu não me lembro exatamente agora qual é o trecho da Bíblia que Paulo fala, mas ele diz que uma pessoa que escuta a palavra de Deus, que converte o seu caminho de acordo com o evangelho que Jesus veio ensinar, mas que não pratica, que não transforma essa mensagem, esse evangelho, essa fé em obras, é semelhante a uma pessoa que se olha no espelho, olha e depois, quando sai desse espelho, esquece a sua aparência. E às vezes parece que a gente está convivendo com a nossa família e não consegue perceber que o nosso reflexo está ali. E muitas coisas que a gente, muitas vezes até aponta o dedo, ou coisas que nos incomodam na nossa família, a gente esquece da nossa aparência, de perceber que são coisas que refletem a nossa aparência. A gente olha para a nossa casa, tem coisas que nos incomodam na nossa casa, mas muitas vezes essas coisas são reflexos da nossa aparência. Então é como se a gente tivesse esquecido do nosso reflexo, esquecido da nossa própria aparência. E esse é o lado do desleixo que eu considero, sabe? E toda menina jovenzinha, quando tá naquela fase da adolescência, do início da juventude, né, tem todo o seu tempo para se cuidar, para cuidar do seu corpo, para escolher roupas, para se arrumar, né? Então, quando a gente é jovem, a gente passa muita parte do nosso tempo pensando na aparência e muitas vezes a gente tem uma vaidade relacionada com a nossa aparência. Mas, gente, vaidade é muito mais do que procurar roupas bonitas, do que colocar uma maquiagem no rosto para buscar agradar alguém. Vaidade, ela é algo mais profundo e a aparência é apenas um reflexo da vaidade. Porque nós podemos ter vaidades que está muito relacionado com o nosso ego, vaidades de estar sempre superior aos outros, de querer sempre se destacar como uma forma talvez de superar a sua inferioridade. E muitas vezes a vaidade atrai a arrogância, sabe? Atrai a soberba, atrai o egoísmo, vai tudo no pacote. Então, quando a gente fala de vaidade, não é só aquela aparência, mas uma pessoa vaidosa geralmente é arrogante, é cheia de soberba, né? E às vezes você pode não usar maquiagem,
não usar roupas chiques, mas você pode ser uma pessoa vaidosa nesse sentido, cheia de arrogância, né, cheia de soberba. E o outro lado é o desleixo, né, quando você se esquece totalmente da sua própria aparência, de quem você é, e tipo assim, você pensa, quem me ama vai me amar do jeito que eu sou, né? E aí você não se preocupa de olhar como está a sua aparência, o reflexo que você está levando para o seu redor, para a sua casa, para os seus filhos, para o seu marido. E aí, muitas vezes, quando a gente casa, a gente pode viver situações que nos levam a um desleixo. Muitas vezes, problemas num relacionamento, e aí você começa a se descuidar. Quando você, talvez, você passa por um processo assim de infelicidade, de níveis onde você se sente deprimido, e também isso reflete na sua aparência, na forma de desleixo. E não é porque você não é uma pessoa vaidosa, mas é porque a nossa aparência reflete sobre quem nós somos, né? Mas a nossa aparência, ela é apenas uma parte desse reflexo. Nosso comportamento, as nossas atitudes, elas refletem tudo, né? Esse conjunto todo de como nós estamos. Então, muitas vezes, nós vivemos um espírito deprimido, um espírito infeliz, um espírito de insatisfação, e a gente transforma a nossa aparência na forma de desleixo com isso, né? E assim, eu lembro que depois de ter o primeiro filho, eu me esqueci de mim, sabe? Eu me esqueci de me cuidar, eu perdi a minha rotina pra viver ali tentando dar conta de tudo, tentando dar conta do trabalho, tentando dar conta da minha família, tentando dar conta de ser mãe, e eu não conseguia dar conta de tudo, e aí eu estava passando por um processo de insatisfação e de infelicidade, mas eu não percebia. Não adianta você vir falar para uma pessoa desleixada que ela tá feia, que ela tá sem brilho, que você só vai ofender essa pessoa, porque tá faltando o espelho. Aquele espelho que Paulo falou, sabe? Que a pessoa esquece da aparência dela. Na verdade, a pessoa esquece quem ela é. E eu me lembro, sabe, de viver esse momento na minha primeira maternidade, na minha primeira experiência, né, no meu primeiro filho, de estar totalmente desleixada. E eu me lembro que quando eu saía para trabalhar, eu estava tão exausta, das noites mal dormidas, sabe, de ficar tentando extrair o leite do meu seio, porque o meu filho ele tem alergia ao leite de vaca, então eu não podia dar para ele uma mamadeira com a fórmula de leite infantil. Eu tinha que desmamar o meu leite para dar para ele, ou então fazer todo um cardápio de frutas, sabe, todo sem nada de leite, então muito restrito. E eu ficava totalmente exausta, e eu me lembro que eu abria o guarda-roupa e eu pegava qualquer roupa, eu pegava qualquer blusa, eu pegava qualquer calça, o que tivesse mais fácil ali eu pegava, me vestia. Eu não tinha espelho, eu acho que eu não tinha espelho em casa, o único espelho que eu tinha era o do banheiro, então eu não via como estava a minha aparência e eu não estava nem aí para isso. Então eu vivi um processo de desleixo, de descuido, sabe? E assim, eu tô falando isso nesse vídeo agora, e se vocês me olharem, eu tô com uma roupa aqui que é totalmente, como é que eu posso dizer? Uma roupa que eu tô aqui em casa, que eu não tô preocupada com a minha aparência, né? Eu tô nesse dia. Na verdade, eu comecei o meu dia hoje com esse espírito de desleixo, sem vontade, sabe? Com a insatisfação, sabe? Com o desânimo, assim que eu comecei o meu dia. Mas hoje já está no finalzinho do dia,
E Deus já tem me trabalhado como um oleiro que está ali moldando o vaso, me trabalhado, e eu decidi começar esse vídeo dessa forma como eu tô. Daqui a pouco eu vou tomar banho. E antes de tomar banho, eu decidi começar o vídeo assim. Então, totalmente uma roupa bem desleixada. Eu não vou aqui ficar de pé, mostrar o restante da roupa aqui pra vocês, que é intimidade demais. Mas assim, antes de eu chegar nesse processo de desleixo, quero dizer pra vocês que eu vivi um processo de vaidade. Foi como eu comecei o canal, contando um pouco pra vocês no primeiro vídeo, né? Que eu cresci alimentando uma vaidade em mim, que na verdade era para tentar superar um complexo de inferioridade. E aí eu cresci escrava do espelho. Escrava do espelho, vou explicar o que seria escravo do espelho. De ficar assim horas me olhando no espelho, experimentando roupas, vendo o que caía bem, imaginando 1000 situações de vestir aquela roupa, coisas que geralmente meninas, adolescentes fazem, né? Mas eu me lembro que eu passava muito tempo, e isso se chama idolatria. A vaidade é um tipo de idolatria, onde você idolatra a si mesmo, a sua aparência, né? Buscando preencher um vazio em você. E isso foi a primeira coisa que Deus trabalhou em mim, quando eu comecei a deixar Deus tomar conta de mim, sabe? Foi a primeira coisa que Deus começou a trabalhar em mim, foi a minha vaidade. Então eu passava horas me olhando no espelho, experimentando roupas, sabe? Fazendo poses, dançando, sonhando com a pessoa que eu queria ser, sabe? Com a mulher que eu queria ser, ficava sonhando. E quando eu decidi entregar a minha vida, os meus sonhos, sabe? Esse sonho de quem eu queria ser nas mãos de Jesus e deixar que Ele fosse o meu Senhor e meu guia nessa vida, a primeira coisa que me aconteceu foi eu olhar pro meu guarda-roupa e eu não querer mais as roupas que eu usava, né? E eu já contei pra vocês num vídeo que é o primeiro vídeo do canal. E depois eu não me livrei da vaidade assim. Deus não faz isso aqui com a gente, não. É um processo que a gente vai vivendo, né? Então, eu ainda, depois de convertida, né? Quando eu mudei a direção do meu caminho para a direção de Jesus, eu me lembro que eu ainda passei algumas situações de horas na frente do espelho, me admirando, escolhendo roupas, ainda sonhando, né? E eu me lembro que depois que eu parava e prestava atenção nisso, eu sentia um incômodo, eu sentia que aquilo era errado. Qual era o sentido de ser errado? É o sentido de que aquilo me roubava tempo e de que aquilo era algo ilusório, sabe? Era uma fantasia que me roubava da vida real. E eu não percebia isso. E aí eu decidi, então, tirar o espelho, porque eu vi que eu não dava conta do espelho. Porque quando eu passava na frente do espelho, eu não resistia de querer ficar fazendo poses, de querer ficar me olhando, de querer ficar experimentando roupas, de entrar no mundo da imaginação, o meu mundo da imaginação, sabe? E aí foi por isso que eu tirei o espelho. E eu me lembro que depois de casada eu tinha um espelho, e aí foi que esse espelho se quebrou, caiu e quebrou, e eu não quis comprar outro espelho. Eu nunca contei. Isso que eu tô contando aqui nesse vídeo, eu nunca contei pra ninguém. Mas eu não quis comprar um espelho e nem procurei comprar espelho justamente porque eu precisava me afastar disso, né? Eu precisava descobrir quem eu era pra tirar essa maquiagem, sabe, da vaidade, descobrir quem eu era. Então eu tirei o espelho e passei por esse processo digamos que, esse processo cirúrgico de tirar esse câncer da vaidade de mim, vamos dizer assim. E nesse processo, no início da minha conversão, eu fazia faculdade, a minha faculdade era educação física.
E eu passei a entrar num complexo, né, num dilema de que eu entrei num curso onde o que me levou para ele foi a idolatria ao corpo. E agora, o que eu podia esperar do meu futuro? O que eu podia esperar da minha vida? De quem eu ia ser, de tudo que eu tinha sonhado. Os meus sonhos se desmancharam todo. E agora eu tinha que estar aberta para descobrir quem Deus sonhava que eu fosse. Eu me lembro que eu ia para os estágios, que eu ia para a academia, e eu me via num complexo, e isso me causava, assim, uma... Não sei explicar, mas era tão complicado, até complicado contar, né? Que eu vivia num mundo onde eu trabalhava a imagem do corpo, a forma, modelar o corpo, e agora eu sentia abuso disso. Eu não queria mais estar numa academia onde a maioria das pessoas iam lá para modelar um corpo e eu não conseguia mais contribuir para esse espírito de vaidade. Eu estava precisando tirar isso de mim, como se isso fosse um câncer que estava me fazendo mal. E eu não podia continuar alimentando isso nas pessoas, então eu me afastei disso, sabe? Eu entrei nesse complexo e eu precisei de um processo para poder entender o que de fato era a minha profissão, que não é idolatria, que não é vaidade. E hoje eu sou professora de educação física e eu posso então falar sobre a idolatria do corpo, mas que a educação física, o cuidado com a saúde, o cuidado com o corpo, não é idolatria. A idolatria é algo profundo que vai muito além do cuidado com o corpo. E que quando você é vaidoso, né, quando você idolatra a si mesmo, você leva essa idolatria para tudo que você faz. Então, não era a educação física que me fazia idolatrar o corpo, não. Antes de entrar na educação física, eu era vaidosa. Eu idolatrava o meu corpo, eu era vaidosa. E eu passei por um processo, então, tirei... Aí passou-se muitos anos, né? Casei, tirei o espelho. Eu usava maquiagem antes, né? E aí eu parei de usar maquiagem. Eu já não gosto mesmo de maquiagem, porque eu não gosto de ter que ficar tirando depois aquela maquiagem do rosto. E eu não gostava muito de maquiagem, eu não me sentia muito legal de maquiagem, não. Então, pra mim, a maquiagem não era um fator de vaidade, né? Então, pra mim, o problema maior era o espelho mesmo, né? De ficar experimentando roupas e vendo qual a roupa que caía bem, de fazer exercício buscando modelar o corpo. Esse era o meu problema com a vaidade, né? E por muito tempo, depois de casada, eu me desleixei, achando que cuidar do cabelo, que passar uma maquiagem, que cuidar do visual da roupa era vaidade. Eu me afastei disso achando que isso era vaidade. Gente, eu me escondi da vaidade, tentei fugir da escravidão da vaidade e acabei caindo no desleixo, né? Na cilada, ali na armadilha do desleixo. Como desculpa de não ser uma pessoa vaidosa, eu fui me tornando uma pessoa desleixada. E eu tava aqui pensando de quando eu era estudante do ensino médio, eu tava lembrando do meu caderno. Um dia desses eu tava escrevendo aqui, eu tava me lembrando de como era a minha letra, de como eu era cuidadosa com a minha letra, com o meu caderno, de como eu era organizada, sabe? De como meu caderno era bonito, era algo gostoso de se pegar ali, de se estudar, de se ler. E é esse o cuidado que nós devemos ter. E aí eu tava olhando para as minhas anotações de hoje, para os meus cadernos de borrões de hoje, tudo desorganizado, sabe? E tipo, não dá uma sensação de prazer nisso. E eu já tomei aqui meu banho, me arrumei aqui porque eu vou já sair com o meu filho. E aí eu quero finalizar esse vídeo
compartilhando com vocês uma palavra, né, que eu durante a gravação aqui do vídeo, eu me lembrei, eu não estava aqui planejando falar essa palavra, e eu até falei aqui no começo do vídeo que foi Paulo quem falou, porque eu não me lembrava exatamente o lugar da Bíblia onde está essa palavra, né? Mas aí eu fui fazer aqui uma busca e achei que está no livro de Tiago, então foi Tiago quem escreveu o que eu vou compartilhar com vocês em relação aos reflexos da nossa imagem, né? Que nós esquecemos. E o desleixo faz a gente se esquecer totalmente também de quem a gente é. Sabe, o desleixo faz a gente ter uma imagem borrada de quem a gente é e diminui muito a gente. E não é só a nossa aparência aqui, né, a roupa, ou a aparência aqui do momento, mas é a higiene, é o cuidado com a casa, é o cuidado com os filhos, é o cuidado no trabalho, é o cuidado com tudo. E os meus olhos estão sendo abertos para isso. E aí, gente, hoje quando eu me arrumo, eu não sinto mais aquela escravidão da vaidade. Então, quando eu coloco aqui um pouco de maquiagem, eu estou me maquiando para ficar como aquele caderno que eu tinha no ensino médio, agradável para se ver, sabe, para se utilizar ali como uma aparência que seja agradável para o meu marido, agradável para os meus filhos. Não me esconder atrás do desleixo, sabe? E é essa a necessidade que eu percebo hoje. Então, é de me arrumar para ficar com a imagem adequada. Somente isso. Então, não me arrumo mais com aquela necessidade de ficar bonita, mas eu me arrumo adequando a necessidade de cuidar da aparência, né, para ambientes sociais, para estar num ambiente social, num trabalho, num ambiente de convivência familiar, de convivência com amigos. Simplesmente é essa a finalidade, de você se arrumar para ficar apresentável, como aquele caderno bonito que eu tinha, né? E eu estou fazendo assim esse caminho de profundidade na minha história e em mim, e aí eu quero compartilhar com vocês. Olha, tá lá na Bíblia, livro de Tiago, capítulo 1, eu vou ler aqui do versículo 19 até o versículo 27, tá bom? E o versículo que eu tava falando pra vocês no começo do vídeo é o versículo 23, mas pra gente entender melhor o contexto, eu vou começar aqui pelo 19. Diz assim: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para vos salvar. Muitas vezes a gente quer fazer a mudança, né? Mas na verdade a mudança ela é um processo, e nesse processo Jesus vai ensinando a gente da forma como ele viveu aqui, e o Espírito Santo vai trabalhando em nós e nos livrando desses males, e assim nós somos salvos de todas essas nossas prisões, de toda a nossa escravidão. E sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A vaidade faz isso com a gente, e o desleixo fazia isso comigo. Eu me enganava achando que eu já tinha vencido a vaidade. Eu me enganava achando que eu precisava cuidar do meu espírito e não precisava dar atenção para o meu corpo, para a minha aparência, né? Então eu estava enganando a mim mesma. Se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural e depois de se contemplar a si mesmo,
vai-se e logo se esquece de como era. Então, quando a gente esquece de quem nós somos, a gente olha para os outros, né, e vê coisas que nós mesmos fazemos, porque nós não somos semelhantes, né? Todos nós somos da mesma raça, homens e mulheres, são da raça humana. Então, quando a gente olha para o outro, a gente está olhando para um semelhante, né? E quando a gente olha principalmente quando a gente olha ao nosso redor, para os nossos filhos, para a nossa casa, aí é que nós estamos olhando para semelhanças, né? Mas nós esquecemos de quem nós somos e começamos a julgar, a condenar, né, os outros, e nós perdemos o potencial de sermos transformados quando nós esquecemos da nossa aparência defeituosa, né, de todos os pecados, a sujeira que nós temos. E aí eu entendi que era importante eu ter o espelho em casa, e hoje eu tenho. Para quê? Para que eu não saia com uma roupa descosturada, que muitas vezes você veste e não percebe que está descosturada, ou que tem um furinho na roupa, né? E o espelho me permitir ver isso. Eu olhar se a aparência está adequada. Hoje o espelho tem essa finalidade, né? De olhar se a aparência está adequada. Se eu não estou com uma blusa que tem um furinho e eu não estou percebendo, se a calça não está com uma mancha que eu não estou percebendo. Então é para isso a finalidade do espelho, para a gente ver se a nossa aparência está adequada. Então nós podemos julgar a nossa aparência, né? E muitas vezes nós não fazemos isso, nós preferimos julgar a aparência dos outros, né? Nós não vemos a nossa semelhança, né, com os outros. Esquece, depois de contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. Se alguém cuida ser religioso, mas não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e sua religião é vã. A religião pura e imaculada para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Para a gente se guardar incontaminado do mundo, a gente precisa estar sempre buscando ser limpo por Deus, né? E a gente precisa do espelho. A gente precisa que Deus mostre a nós a nossa aparência, para que a gente possa pedir a Ele vestes limpas, né? Para que a gente possa pedir a Ele que nos limpe. E sem o espelho, a gente não tem como perceber isso. Porque a gente consegue olhar o furo, olhar se a roupa está transparente do outro, mas sem o espelho, você pode sair com uma roupa transparente que está aparecendo ali a estampa da sua calcinha e você não percebe. E assim, muitas vezes eu usava uma calça que o meu marido dizia, né, que marcava muito, e era uma calça preta, sabe? E ele dizia que marcava muito e eu não ligava, até que um dia eu decidi olhar no espelho, que eu disse pra vocês que tem um espelho, mas pouco passo por ele, né? E aí eu percebi que realmente aquela calça preta, quando ficava colada no corpo, ela ficava meio que uma meia calça, meio que transparente. E eu tava saindo com uma roupa totalmente inadequada. E hoje, então, eu percebo essa leveza, essa liberdade sobre a vaidade. E, ao mesmo tempo, também, essa necessidade, esse cuidado com a aparência. Que você precisa ter cuidado para não cair na armadilha do desleixo, né? Então, não vamos buscar, não ficar nesses extremos da vaidade e do desleixo, mas buscar esse equilíbrio, esse cuidado com a forma como nós nos apresentamos. Gente, isso é um reflexo do nosso interior. E esse reflexo ele vai transbordar para tudo que a gente fizer.
Então eu finalizo esse vídeo aqui. Se você gostou, aproveita para clicar no curtir. Compartilha com quem você achar que precisa estar ouvindo e dá uma olhada nos outros vídeos do canal. Se você se interessou, clica na inscrição, né, no botãozinho de se inscrever, no nome de se inscrever, e clica no sininho para que você tenha a notificação de todos os vídeos que a gente coloca aqui no canal, tá bom? E deixa seu comentário também aqui, ajuda a gente a fazer esse conteúdo, né? Então eu tô aqui compartilhando para vocês um pouco da minha vida e deixo o espaço dos comentários aberto pra gente conversar um pouco mais sobre isso, tá bom? Finalizo esse vídeo aqui. Tchau, até a próxima!